possamos oferecer a divindade o nosso psiquismo em consonância com o ambiente, né? O nosso coração aberto para receber as benesses que a espiritualidade tem para nos ofertar, lembrando ainda aqueles que já têm entes queridos na espiritualidade, que já desencarnaram há muito tempo ou há pouco tempo. Não nos esqueçamos que, se equilibrarmos os nossos corações, as nossas mentes, esses entes queridos têm grande possibilidade de se aproximar de você, de te visitar, de te acolher, de te abraçar. Por isso que é fundamental que, a partir de agora, nós empreendamos um esforço para nos sintonizar, né? Desligar das aflições, das angústias do dia, para estarmos sintonizados com o ambiente, com a mensagem da noite. Dessa forma, a espiritualidade poderá nos envolver amorosamente nas suas vibrações, trazendo bem-estar e saciando a sede das nossas almas, dos nossos corações, aquilo de que tanto necessitamos. Então, tenhamos em mente que, além de estarmos aqui presentes fisicamente, é fundamental que nós estejamos presentes espiritualmente, para que o benefício que aqui viemos buscar, nós possamos alcançar. Nós já estamos no mês de abril, caminhando para o mês de maio, e o semestre vem aí. E, para a alegria de toda a administração da casa, que é quem dirige esse evento pelo 13º ano consecutivo, os ingressos já acabaram. Os ingressos já acabaram. De 2.400 lugares, é isso, cara? Não existe mais ingresso. Mas o semestre, a direção da casa, preocupada em atender aos diversos públicos, traz nesse ano um evento também maravilhoso, que certamente irá se tornar tradicional, que vai ocorrer no Teatro Tabocas, né? Nós temos o teatro principal, que é o Guararapes, e o Tabocas para 800 lugares, onde pela primeira vez estará acontecendo o semestre jovem. Então é uma iniciativa da casa para levar para esse público tão carente, não é? Que necessita de tantas informações, a participação no semestre também com oradores que venham abordar temas realmente pertinentes e que falem muito de perto, tanto ao mundo juvenil quanto ao mundo dos pais. E esse ano, os 4 palestrantes que estarão lá no Tabocas, né, além de participarem também no Teatro Guararapes, nós teremos a presença do André Trigueiro, que é da Rede Globo, né, da Globo News, é um amigo nosso, e vai estar lá fazendo uma palestra voltada para os jovens, né? Essa questão de falar de jovens, estarão presentes jovens há mais tempo como eu, né? Eu sou jovem há mais tempo, a casca está gasta, né, Fábio? Mas o espírito é muito jovem, tanto é que eu serei um dos palestrantes, e junto com o André Trigueiro, Divaldo Pereira Franco, eu e o Esteban Mills, que é um médico muito competente aqui de Recife, que vai tratar de assuntos muito interessantes. Particularmente, eu estarei tratando de um assunto que o Mário Jorge me pediu para falar, e nós decidimos falar, que é sobre a homossexualidade e a transgenia, sob a ótica espírita. Então, o resto do cabelo que eu tenho certamente irá cair até essa palestra, que eu tenho que estudar bastante para falar sobre esse tema. O Divaldo Franco, eu não preciso tecer comentários, o André Trigueiro também não. Então será um evento muito importante. E o Divaldo estará com ele participando desse evento, na palestra para os jovens, o Juan, que é a pessoa, não é, escolhida pelo Divaldo para dar continuidade à sua obra na Mansão do Caminho,
e todo o trabalho que é feito por ele. Então ele já começa a se engajar no movimento espírita e nada mais justo do que participar de um evento como esse aqui, do Semestre, que é o maior evento espírita do Nordeste, ok? Lá no Guararapes, o Divaldo também vai falar, o André Trigueira também vai fazer palestra, eu também estarei fazendo a palestra de encerramento no domingo, além dos outros companheiros, Haroldo Dutra, essas pessoas, Alberto Almeida, Fábio Barros estará conosco, Sérgio Lopes, um médico do Rio Grande do Sul, muito competente. Então realmente será um momento especial que todos nós viveremos ali no acontecimento do semestre. E o semestre jovem ainda tem ingressos, quem quiser pode procurar a direção aqui na secretaria, e nós temos ingressos para o semestre jovem, e ocorrerá em 2 dias. O encerramento do semestre jovem terá uma peça de teatro fazendo um vínculo entre o filósofo Michel Foucault e o livro da Ivone Pereira. Vai ser belíssimo, todos vão gostar. No sábado teremos Tim e Vanessa, finalmente, né, Fábio? Bom, eu já falei demais, nós vamos agradecemos a presença de todos. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Nádia, para que o companheiro Fábio tenha tempo suficiente para fazer a explanação do tema da noite, que é... O tema da noite é suicídio. Jesus amigo, verdadeiro médico de nossas almas, Deus nosso Pai, nossos amigos espirituais, companheiros que nos acompanham, que estão a nos ouvir, que estão a nos ver, estamos todos nesta noite convidados por essa espiritualidade amiga e maior para aqui estarmos. Todos nós, encarnados e desencarnados, com o desafio de nos melhorar, de sermos pessoas melhores dentro do amor, do bem e da paz, da qual o nosso Mestre e amigo Jesus proclama a todos nós. Que aproveitemos desta noite para que possamos sair daqui convictos de que precisamos ser criaturas, seres humanos melhores. E a paz do Senhor nos envolva e que deixe em cada um de nós a harmonia, a paz, para que possamos, assim, seguir o nosso caminho, distribuindo aonde formos a alegria e a paz e o amor de Deus. Que assim seja. Nós passamos a palavra ao nosso companheiro Fábio, que vai trabalhar o tema suicídio. Boa noite a todos, muita paz. Hoje o tema ele nos convoca a uma reflexão muito profunda sobre a nossa condição humana diante de tantas atribulações, diante de uma vida que muitas das vezes nós enxergamos sob nossa ótica como difícil, às vezes como intransponível. Falar de um tema que vai na contramão da vida é sempre algo muito complexo, porque as pessoas elas teimam em não querer mudar a sua condição emocional, tentando permanecer naquilo que nós chamamos zona de conforto. Tratar de temas polêmicos significa romper com essa zona de conforto. Por longos séculos, o suicídio foi tratado como algo demoníaco. E no maior número de pessoas ligadas às igrejas, e principalmente a igreja mais tradicional do Ocidente, as pessoas não queriam falar sobre o suicídio.
se falava no suicídio como algo de pecado, e um pecado que você não poderia resolver, porque ele seria algo também inaceitável no campo das religiões, principalmente aquelas que tinham no suicídio talvez o maior pecado, atentar contra a vida. Então não é fácil falar sobre suicídio, porque falar sobre suicídio não é falar sobre o ato do suicídio, é falar de tudo que leva alguém a tomar esse caminho. E falar sobre tudo que nos conduz a um caminho tão tortuoso quanto o suicídio, que pode nos conduzir a esse tipo de situação, é tratar das dificuldades da alma, é tratar de sofrimento, é tratar de coisas que não são fáceis de lidar, nem com a gente mesmo, imagine com os outros. É ousar assumir que nós precisamos nos enfrentar e principalmente observar elementos que nem sempre estão no nosso cotidiano. Bem como é complicado. Eu lembro que uma vez minha mãe contou uma história de uma jovem, na época em que ela também era jovem, e que, por amor, entre aspas, essa jovem se matou. Porque ela se apaixonou por outros jovens na década de 60, para vocês terem uma ideia, um dia desse, né? Década de 60. E desse relacionamento, numa época onde a mulher era obrigada ainda a casar virgem, porque significava honra, para você ver como é a cultura, como são o aspecto moral. Nem tudo que é moral é ético, mas tudo que é ético é profundamente moral. E a moral dizia que ela não podia engravidar de forma nenhuma, ela já não podia deixar de ser virgem, imagine engravidar. E ela se viu grávida, ou melhor, não se viu grávida, mas se viu numa condição que não era mais virgem, e o noivo foi embora. O jovem noivo desapareceu, desistiu dela, como se a nossa vida dependesse da do outro, que para ser feliz a gente precisa do outro. Mas muito mais do que esse sentimento, era o sentimento de uma cultura que exigia dela ter alguém para casar, e ela se matou. Talvez no nosso tempo já não seja mais esse um grande problema para que alguém busque um caminho tão difícil como esse. Talvez já não mais no nosso tempo. Aí eu lembro que minha mãe disse que no sepultamento dela, uma outra jovem disse: não está vendo que eu jamais faria isso comigo, me matar porque alguém me deixou? Quero lá saber, seja lá o motivo, eu jamais faria isso. Essa, meses depois, ateou fogo no próprio corpo e também se matou, pelo mesmo motivo. Então a primeira coisa que nós precisamos atentar é não cair na ignorância de achar que nós não somos vulneráveis ao erro. O primeiro erro é esse. Eu lembro que eu fiz um curso pela Universidade de São Paulo sobre prevenção à violência contra crianças e adolescentes. O primeiro capítulo era um livro dessa costura aqui, e que tinha na capa Ousar Assumir. Era o título do livro, que era um livro produzido pela própria USP. Quando eu recebi, porque era um curso à distância, eu fiquei muito animado, porque não tinha um conteúdo. Quando eu li a capa, eu sou Ousar Assumir. Difícil foi terminar o livro. Era um choque, muita gente nem estava na aula ainda prática, mas só em ler a obra já não queria mais continuar no curso, porque difícil é a gente ousar assumir que nós somos violentos. Como pode alguém violento atuar para defender vítimas da violência? É a maior contradição
E essa contradição é natural. É feito de palestrante espírita, não é não, Deus? Rapaz, a gente fala muito bem, difícil é a gente viver o que a gente fala. E nós somos cobrados. É cobrado na família, nos amigos, a gente tem até que ter cuidado, andar olhando por lado. Porque a interpretação que as pessoas fazem é que você precisa viver exatamente o que você fala. Sabe quem precisa saber disso? Quem fala. Mas é impossível, e é muito claro, que numa única existência, qualquer que seja o expositor de um tema tão complexo como o bem, como a verdade, quanto o amor, consiga viver em plenitude aquilo que fala. Para quem é palestrante, vocês pensam que é fácil? Falar de coisa que você não consegue viver? Parece fácil para quem se engana, para quem se ilude, para quem mente tanto para si, que a mentira repetida por diversas vezes, emocionalmente se torna uma pseudo-verdade. Mas quem tem a cabeça no lugar, sabe que aquilo que está sendo colocado, primeiro nos serve, duas orelhinhas perto da boca. É por isso que não é duas bocas e uma orelha. São duas orelhas e uma boca para a gente não esquecer. Sob hipótese nenhuma, quem às escuta somos nós. Mas a gente não escuta pela orelha não, isso é só uma brincadeira, a gente escuta lá dentro. Vocês pensam que é fácil, às vezes, você falar e saber que aquilo ali em você ainda não existe? É muito difícil. Porque você vive a dor da contradição. Mas sem a contradição, não existe mudança. Pior é quando você fala, não vive aquilo e jura que vive. Aí não tem contradição. Aí ainda está num campo de uma ilusão que chega a beirar a doença emocional. Então é preciso entender que para enfrentar problemas grandes é preciso se reconhecer para não cair na bobeira de errar por achar que não pode cair. Então eu começo com essa história dessas duas jovens, porque uma viu a outra se matar, foi para o sepultamento e ainda disse para as amigas: não está vendo que eu não faria uma coisa dessa? Um tempo atrás, a cidade de Garanhuns foi considerada, no Nordeste brasileiro, a cidade com o maior índice de suicídio. Claro que proporcional à população. E o crescimento era um crescimento diferente da média da região e principalmente da média nacional. Isso chamou a atenção da saúde pública, porque a questão do suicídio também é uma questão de saúde. E a doutrina espírita tem um capítulo inteiro. Na verdade, no capítulo que trata da quarta parte do Livro dos Espíritos, que é Penas e Gozos Terrestres, tem várias questões que vale a pena ser lidas. Não só uma palestra. A palestra é algo muito superficial. Nós falamos para incentivar a pessoa a aprofundar o conhecimento. Mas tem que fazer uma leitura onde fala desgosto da vida, suicídio. Está no Livro dos Espíritos. São várias questões bem claras sobre a questão do suicídio. Por que as pessoas cometem suicídio? Está aqui na primeira questão. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Aí os Espíritos vão dizer e vão resumir de que a falta de espiritualidade, e aí precisa entender o que é espiritualidade. Espiritualidade não é espiritismo. Espiritismo é espiritualidade, mas espiritualidade não é só espiritismo. A pessoa pode não ser espírita e ter muita espiritualidade, e a pessoa pode ser espírita e a sua espiritualidade não ser assim tão larga, tão compreendida. A espiritualidade, ela é inerente ao ser e ela se desenvolve, obviamente, com várias ferramentas. Uma dessas ferramentas para desenvolver a espiritualidade é o espiritismo. Talvez as religiões tradicionais usaram a questão do suicídio como um pecado sem solução. É tanto que não se fazia missa no passado para os mortos por suicídio. Não tinha missa pós-morte, porque era inferno certeiro e sem aceitação, sob hipótese nenhuma, de remissão. Porque talvez era a única forma que a igreja tinha
de tentar impedir as consciências humanas de tirar a própria vida, porque a igreja não tinha elementos suficientes para explicar dores que são aparentemente inexplicáveis. Como explicar a miséria absoluta numa sociedade excludente, onde tem pessoas que jogam fora, nem comem, jogam fora, estragam, quando outros morrem de inanição? Como é que você vai explicar? Ah, não, mas é Deus. Mistério. Mistério, se não tem a razão da explicação. Para alguns espíritos é impossível aceitar. A primeira coisa que o espírito pensa é: Deus não existe. Se ele não acredita em reencarnação, em pluralidade das vidas, se ele não acredita na lei de causa e efeito, se ele não compreende as vidas sucessivas e todo esse emaranhado de relações numa única vida, muitos espíritos dizendo não aceita a miséria absoluta. Outra, a riqueza absoluta. Outra prova perigosíssima. Há quem queira essa prova. Mas pense, ser rico demais não é nada fácil. E quer ver difícil? É ser muito rico e perder tudo. Principalmente se nunca transitou na pobreza. Não tem o parâmetro da conquista, não tem o parâmetro da perda. Esse daí corre o risco da navalha. Está andando sob uma navalha sem saber, porque se de uma hora para outra tudo perder, se mata. Eu lembro que quando Collor tomou aquela medida insana e tomou a poupança das pessoas sem delas questionar se poderia fazê-lo ou não, eu estava no estado de São Paulo a passeio, e o dono da padaria lá no final da rua onde minha tia morava se matou por causa disso. Porque como ele tinha vendido a padaria, ele tinha vendido uma outra padaria que também era dele, e naquela época ele vivia do dinheiro no banco que garantia a ele um ágio, e ele vivia disso, da especulação financeira. Mas não era só ele que vivia não, era o país inteiro, uma inflação absurda. Quando dele tudo foi tomado, diante da perspectiva de não ter o recurso de volta, o homem se matou. Collor vai ter que responder. Tem certeza absoluta? E só foi esse que se matou? Muitas pessoas tiraram a própria vida diante da perda material. Isso existe? Existe. Eu li hoje um texto que me chamou a atenção sobre suicídio no Japão. Porque suicídio no Brasil, para muita gente, parece algo comum. Mas não, no Brasil é tanto problema que as pessoas se matam só por causa dos problemas. Não é bem assim não. Problemas evitam suicídio. O que é isso, rapaz? É sério. Problemas podem ser uma forma de evitar suicídio. No Japão, 30 mil pessoas se matam por ano. E a economia deles é forte. Eles têm uma condição de educação bastante elevada. Vivem sob uma condição de riqueza que, comparadas ao Brasil, não tem comparação. Não dá para fazer comparação. E eu não estou falando isso como alguém que conhece o Japão de livro, não. Eu estou dizendo sobre estudos. Como acontece em países bastante ricos, como Suíça, Noruega, e as pessoas se matam, mesmo vivendo sob condições financeiras bastante elevadas. O Brasil, que tem o dobro da população do Japão, esse ano contabilizou 11 mil mortes por suicídio. Então nós somos 3 vezes menos do que o Japão. Por que será? Por que será que nós temos um número menor do que um país como o Japão? A resposta que hoje a ciência oferece, entre tantas coisas, é a fé. Mesmo a ciência não levando em conta a fé como elemento científico, considera a fé algo que na cultura pode ser tratado como um dos elementos culturais que tem que ser observado pela ciência da sociologia
e da percepção das relações entre seres e sociedade. Nós temos muito mais espiritualidade do que outras nações, e é o resultante de muitas coisas que nós acumulamos durante a nossa presença nesse país chamado Brasil. Tem tantos problemas, tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo não podemos dizer que tudo é infeliz. Tem coisas que se somam e são valorosas. Eu lembro de Chico Xavier indo trabalhar, e quando ele passava por uns jovens que jogavam sinuca, os jovens estavam jogando sinuca na sua ida para o trabalho. Ele trabalhava o dia inteiro, e quando ele voltava, os jovens, os mesmos, estavam jogando sinuca. E Chico foi reclamar, disse: mas não é possível um negócio desse. Ele mais jovem, o dia todo jogando sinuca. Aí Emmanuel disse: é melhor do que produzir outro tipo de atitude. Aí ele calou louco a boquinha. O pensamento dele encolheu. Eu tenho um amigo que diz assim: rapaz, para que tanta igreja evangélica? Nada que eu tenha contra a igreja evangélica, não é isso. Mas tem muita coisa que é alienante. E ainda está baseado no medo, está baseado no dogma, está baseado no ritual. Eu disse para ele: rapaz, deixa as igrejas aumentarem. Está doida? Porque talvez uma das coisas que ajudam para que nós não tenhamos mais agressão, mais violência, e principalmente a autoviolência infligida, que é o suicídio, seja exatamente a crença numa religião. Toda religião é importante. Agora, é visível, aí eu vou dizer um dado, é visível pela relação que nós temos no movimento espírita. Aproximadamente 400 casas espíritas em Pernambuco, somando com o interior deve chegar próximo de 600 casas espíritas. Os espíritas se intercomunicam bastante e nós raramente temos um caso de suicida espírita. É raro. É muito mais raro do que qualquer outra crença. Nós não temos pesquisa sobre isso. Vale a pena pesquisar. Vale a pena pesquisar. Mas nós não temos essas pesquisas relacionadas à crença e o ato suicida. Mas eu tenho certeza absoluta que o conhecimento da doutrina espírita é um grande anticorpo para a gente não cair na besteira do suicídio. Eu conheço muita gente que diz: só não me matei ainda porque sou espírita. E eu lembro de umas doutrinações, porque meu avô tentou o suicídio várias vezes. E uma das coisas que conduz a pessoa ao suicídio, está lá na lista de problemas, são problemas emocionais, problemas psiquiátricos. Tudo isso são elementos que se somam. E eu lembro que teve um tempo, depois de meu avô tentar várias vezes, que começaram a doutrinar ele. É uma doutrinação horrível, mas deu certo. Minha mãe dizia para ele como é que era o umbral. Eu não vou contar tudo, porque era horrível. Mas ele terminava rindo. Ele disse: eu não vou para esse umbral. Ele chamava umbral. De jeito nenhum mais, pelo livro. Ele tem umas perseguições lá que eu não quero para mim de jeito nenhum. Quando contava, eu não vou nada, não. É melhor ficar por aqui mesmo, porque esse negócio, tem certeza que é assim. Minha mãe aumentava. Era horrível. Eu tenho muito mais medo do umbral que ela contava do que tudo que eu já li. Era horrível. Ela tem que salvar o vovô para o vovô não seguir esse caminho. Eu lembro que quando ele desencarnou, todo mundo ficou aliviado. Desencarnou sem precisar tomar pelo suicídio. Porque a ideia das pessoas quando sofrem é achar que o suicídio acaba tudo e o sofrimento se encerra. Beleza, estou livre do sofrimento. Que coisa nenhuma, está aqui, ó. Primeiro problema do suicida é que ele agora tem dois problemas: o que ele já tinha e agora de tirar da própria vida. Porque o que ele vai sofrer é resultante de questões orgânicas e de questões emocionais. Por que orgânica? Porque nós não somos um espírito assim solto do nada. Nós temos um corpo chamado perispírito, que Kardec deu essa nomenclatura perfeita para o seu tempo, que se a gente for para a etimologia da palavra seria o corpo em torno do espírito. Peri, em torno. Quem é da biologia gosta muito, né, dessas terminologias. Perispírito. Mas na verdade o perispírito não é um corpo em torno do espírito. O perispírito é algo muito mais complexo. Cada célula do nosso corpo, cada uma pode ser muscular, óssea, sanguínea,
Qualquer tecido do nosso corpo é formado por células. Todas essas células estão ligadas diretamente ao perispírito. Por isso que quando a gente morre o corpo, a gente pode levar um traço da gente mesmo. É chegar do outro lado e ter coração batendo, respiração, diafragma respirando, sentir batimento cardíaco, ter fome, sede. Todos os elementos que tem no corpo tem no perispírito. Então você jura que não morreu. E eu queria dizer a vocês que você não morreu mesmo não. A diferença é que você está num outro ambiente, que aí vamos chamar de outra dimensão, e que você carrega um corpo semimaterial, chamado perispírito, que tudo que você tem no seu corpo, tem no seu perispírito. Vou dar um exemplo. Eu estava olhando o joelho de Tatá, minha filha, e o joelho de uma criança revela quem é essa criança. Um joelho todo lascado é porque essa criança, como a gente diz, é virada, né? Aí eu comecei a olhar o joelho, rapaz, bichinho, dessa idade já é cheio de... O perispírito, o joelhinho dela já é cheio de cortezinho. O joelho no perispírito é todo cheio de corte, do mesmo jeito. Se você levar uma lesão no corpo e fizer uma cicatriz, essa cicatriz também vai para o perispírito. Se você precisar amputar uma perna, vai ficar sem uma perna depois de um tempo no mundo espiritual também. Quando chega lá, chega mancando, sem perna. Por quê? Porque há uma redução na estrutura do perispírito. Besteira. Maria, fique tranquilo. É só por poucos horas, dias. Daqui a pouco tudo volta para o normal. Assista um filme, anote aí. Eu estou receituando esse filme para todo mundo. As 5 pessoas que você encontra no céu. Eu vou contar o filme. Ele começa assim. Claro que eu não vou contar. Nem resumir isso, não perde a graça. Mas eu vou contar o final, que é o melhor. O final é o seguinte: quando ele chega diante do rio, não vou falar também, assistam o filme. Olha, eu consegui nesse filme, é 2 horas e 40, já assistiu? As 5 pessoas que você encontra no céu, meu amigo, você tem que assistir. Olha, você tem uma ideia. O filme só tem um problema. Quando você chegar em casa hoje, só tem no YouTube. YouTube. Você chega lá e bota as 5 pessoas que você encontra no céu. Já sei que mamãe e papai que só vivem no YouTube agora, vão hoje assistir. Só tem um problema. Quando você começar a assistir, não para mais. É bom, né, um filme assim? Duvida. Se você dormir, eu pago. Cada um que dormir, a gente paga. Quem vai pagar é Mário Jorge, mas tem que pagar. Para você ter uma ideia, você não vai dormir. As 5 pessoas que você encontra no céu. Na verdade, esse livro tem um livro existe. Também, é um livro. Ele existe. Esse livro, é o internauta dizendo, né? Internauta existe mesmo. E a editora é Sextante, que é uma editora que a gente inclusive tem que trazer. É importante trazer ela para o espaço literário, porque tem muita obra boa, né? A academia também. Então, assim, esse livro dá origem ao filme, claro. O livro é muito mais interessante, sempre. Ele vai mais longe, mas o filme é muito bom. Fica rapidinho para vocês assistirem. O interessante é que as 5 pessoas que você encontra no céu é exatamente para resolver algo que a gente carrega durante toda a nossa existência, que é a culpa. Só isso. O que mais nos prejudica no nosso caminhar é a culpa. Pense num sentimento, né? Difícil de lidar. E a culpa, ela é resultante de pelo menos dois caminhos. A culpa pode ser por ter feito algo errado, e a culpa pode também estar baseada em algo que a gente podia ter feito e não fez. Esse talvez seja o pior, porque errar é natural. Eu sempre digo que a pessoa que comete o mal, ela só comete o mal porque ela não conhece o bem que o bem faz. Só isso. Não tem que ela descobrir o bem que o bem faz. Não faz o mal mais não. O mal é resultante da infantilidade espiritual profunda. Quem pratica o mal é abestalhado. Agora, quando a gente já tem capacidade de fazer o bem, aí eu lembro de André Luiz. André Luiz é perfeito. Primeiro que André Luiz é direto, né? Emmanuel é assim, mais filosófico. Emmanuel é aquele negócio complexo. André Luiz não. É pouco. Aí você não tem muito
André Luiz diz assim: quando percebe a dor do outro é porque já pode ajudar. Quando você percebe a dor do outro, você já pode ajudar. Quantas vezes as pessoas passam por alguém que está sofrendo e nem percebe? Tem gente que passou pela gente e depois se matou. E aí nem percebeu. Isso no trabalho, isso na família, em todo lugar. Porque a gente é assim, quando a gente não percebe a dor do outro, ele fica invisível. Agora, quando se percebe o outro, está na hora de ajudar. Se você viu alguém sofrendo, pode ser um gato miando na rua. Tem gente que passa por um gato miando na rua, nem liga. Pode miar, gato. Mia, que não dá em nada. Pode miar à vontade. Agora tem gente que não dorme. Meu Deus, aquele gato miando. Meu Deus, aquele gato miando. Meu Deus, aquele gato não para de miar. Essa agonia que dá na gente é uma agonia que pode começar com um gato, mas vai chegar no ser humano. Ou já chegou. É quando você percebe a dor do outro, seja esse outro qualquer ser, e você já não mais se deixa ficar omisso ao que está acontecendo. Então, o que mais faz sofrer e nos traz sentimento de culpa entre ter feito errado é ter a possibilidade de fazer certo, ou minimamente ter a possibilidade de fazer e não fazer. E às vezes nós não fazemos com medo de errar, porque nós somos educados de forma errada. Nós somos educados de a forma mais errada. É outra coisa que pode nos levar ao suicídio. Chama-se perfeição imposta. Nós somos colocados sob condição de perfeição imposta. Assista um filme. A perfeição imposta é aquela que a gente acha que a nossa vida foi uma porcaria, porque não foi exatamente o que disseram como deveria ser a nossa vida. Deu para entender? Tem gente, porque eu queria ser um médico, porque eu queria ser isso, ser aquilo, e eu só sei lavar banheiro. Como minha vida é péssima porque eu lavo banheiro. Mas tem gente que é juiz, eu queria ser um juiz, é tão bonito um juiz, mas minha vida não serve porque eu só lavo banheiro. A minha atividade não serve para nada. Já viu alguém que lava banheiro salvar alguém? É assim que as pessoas colocam. Não está vendo? Não salva ninguém que lava banheiro. Isso é o pessimista diante da vida que lhe impõe que você seja, entre aspas, alguém. Só tem um problema: quando você nasce, você já é alguém, sem que ninguém diga nada a você. Todos nós somos alguém. Mas só que a gente vive numa sociedade que nos impõe isso. Que sociedade é essa? A sociedade do consumo, a sociedade das coisas, a sociedade do ter. E a gente não consegue viver sem ter, porque disseram pra gente que só presta quem tem. E dizem isso de forma direta, e dizem isso de forma indireta, e dizem isso de formas subliminares, e dizem isso pela mídia, e dizem isso na escola, e dizem isso no mercado de trabalho, no WhatsApp. Pensa um negocinho que veio do Imbral. Se meu avô tivesse aqui dizer, esse negócio de WhatsApp veio do Imbral. E nessa historinha de ouvir dos outros o que nós precisamos ser, é outro grande problema. Aí chega a doutrina espírita. Chico Xavier, vê mesmo, tirando a mediunidade, que é moleza ser médium, diante da facilidade de ser um psicógrafo, de livros e mais livros, que moleza, eu queria ser Chico Xavier. Chico Xavier era tão simples, vivia de forma tão simples, não é? E não era nada disso que eu falei, era apenas um médium. E médium não é nada, né? Porque médium é intermediário dos outros ainda. O médium é aquele camarada que fica no meio, com o espírito se aproveitar dele para mandar alguma notícia para alguém. Quer dizer, é um microfone, é um telefone. Professor, você é o telefone. Então Chico, na envergadura espiritual dele,
na sapiência, na capacidade, na alma iluminada, intelectualizada, que todo mundo acha que ele era bobinho, que Chico não tinha capacidade intelectual. Chico poderia ser qualquer coisa, mas viveu de uma forma super humilde, sem grilos. Por que será isso? Quanto mais evoluído o espírito, mais simples ele é. Quem foi que disse isso? Jesus, quando disse ao nosso amiguinho que batizava, João Batista: entre os nascidos de mulher, tu és o maior. Eu acho tão bonita essa frase. Ela é muito linda, não? Porque primeiro, Jesus é uma coisa fora do comum mesmo. Primeiro, se ele dissesse entre todos tu és o maior, estava errado. Primeiro, que tinha espírito de alta envergadura que acompanhava Jesus, que era um grande grupo de apoio, vamos dizer assim, os assessores de Jesus, que ninguém via, que eram muito mais evoluídos do que João Batista. Agora, quando ele disse assim, entre os nascidos de mulher, ele generalizou o planeta, e aquele planeta lá também era um planeta com o quê? 250 milhões de seres humanos, é menos do que o Brasil. O mundo inteiro tinha 250 milhões de pessoas naquela época. É menos do que a população do Brasil hoje. Então talvez hoje João Batista, entre os nascidos de mulher, é o 108º, né? Por quê? Porque era muita gente, espírito evoluído aqui também, por aí espalhado. Mas naquela época ele disse que João Batista é o maior, mas ele disse que o maior é o mais humilde. Então, vem que dificuldade. O problema é a gente aceitar isso, entender isso. Essa semana eu fiz uma brincadeira lendo o livro Nosso Lar de novo. E eu vou falar aqui, o livro Nosso Lar deixa a gente doido. Primeiro, vê como é. Imagina que você desencarna hoje e vai para o Nosso Lar, para você ver o que é se espiritualizar. Porque para entender, para enfrentar qualquer possibilidade de tirar a vida, você tem que entender que a vida continua. E o Espiritismo é esse grande antídoto para que você não siga esse caminho. Qualquer atitude que você toma contra a sua vida, você não morre, passa para o mundo espiritual e ainda tem que responder. Primeiro, porque o perispírito fica todo marcado pela agressividade que você impôs ao perispírito, porque todos nós somos uma pilha, né? Uns são um Rayovac e outros é feito aquele ursinho, é Duracell. Meu avô, mas não é o avô do Imbral, não, é o outro, o que chegou a 107 anos. Esse tinha uma pilha Duracell. Pensa numa pilha. E era sem vergonha, tipo assim, desse ano não passa. Ele começou isso com 80 anos, desse ano não passa. Para enterrar ele foi um problema, não tinha que segurar seu caixão, porque não tinha mais parente. Morreu todo mundo, é sério. Não tinha quem segurasse o caixão, mas foi uma piada. Não tinha ninguém. Foi um sepultamento assim, meio estranho. Entre outras coisas, não tinha ninguém. Morreu todo mundo, morreram os irmãos, não sei o que, os netos, até neto, morreu tudo. Tinha muita gente que não estava mais ali. Porque ele chegou a 107 anos, não tinha o que fazer não, ficou 107 anos aqui, né? Mas isso porque a pilha dele era muito... Imagine um homem que ia durar 107 anos, tivesse se matado aos 70. Nós temos um quanto de energia, que a natureza é muito inteligente, tudo é muito programado. A gente consegue entender isso depois dos computadores, né? Antes, nosso juízo não entendia isso. Tudo é muito programado, as células têm memória. Nossa energia é programada pela espiritualidade. Se você terá potencial para viver 90 anos, você vem com energia biológica, celular, para 90 anos. Você pode desgraçar isso tudo no caminho, tipo, bebendo demais, fumando demais, fazendo besteira demais, vai gastando energia. Aí a pilha pode se desgastando e tu não chegar aos 90, mas chegar uns 88, até menos. Você que vai dizendo o seu tempo, que você vai conduzir. Mas também se você cuida do corpo, sem ser narcisista. Se você cuida da matéria como um instrumento de vida, de trabalho, de produzir, de crescer, de evoluir, aí você pode chegar a 90 e pode ganhar moratória. Tem espírito que ainda ganha um tempinho a mais. Eu estou dizendo isso para enganar vocês, para você fazerem tudo isso e chegar ao tempo da pilha, acabar. Mas essa brincadeira pode sim. Acontece casos em que você é tão útil na Terra que você pode receber uma moratóriazinha. Aconteceu com o Chico, aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, que já era para ter desencarnado, mas não foi, porque recebeu energia vital para tanto. São casos mais raros, mas não é só no espiritismo, isso acontece em diversas
situações. Por exemplo, André Luiz conta uma história interessante, que uma prece chega no mundo espiritual. Aí chama o André já está mais orientado, né? Vamos descer que tem uma prece que chegou aqui, foi detectada, tem equipamentos para detectar a prece. E uma prece, ao magnetismo, a potência do pensamento é uma coisa também linda nesse universo. Pulsa, é por isso que o universo pensa, o universo ele pulsa, não necessariamente pensa, não é um ente, o universo não é um ser, mas ele pulsa. E o pensamento chegou no mundo espiritual e eles detectaram esse pensamento. Aí foram lá ajudar. Era um pedido de socorro. Quando chegaram no Brasil, numa determinada casa, tinha uma senhora muito doente, que estava sentindo mal, estava dormindo, mas estava passando mal. E os espíritos chegaram, nós temos que tratar dela, e começaram a mexer lá e ver. Aí veio os espíritos que eram médicos, testaram tudo, disseram, ela tem um problema cardíaco grave. E ela vai desencarnar. Ela não passa essa noite. Aí o espírito chega, mas ela não pode morrer agora. E André Luiz observando tudo aquilo. Que coisa é essa? Como é que ela não pode morrer agora? Não é hora de morrer. Se ela morrer, morra. Não, mas ela não pode morrer. Mas foi por causa da prece? Foi por causa da prece. Nós vamos aqui fazer uma cirurgia. Aí fazem uma cirurgia corretiva no coração e dão a ela mais 10 anos. Olha que coisa boa. Então quando a gente estiver morrendo, chame essa espiritualidade para fazer uma correção no nosso corpo, para ele passar mais 10 anos aqui. Aí André, todo curioso, pergunta, vem cá, foi essa mulher, ela era evangélica, você sabia pelo cabelo amarrado, as vestes, ela estava deitada. Ele percebeu que ela era evangélica e disse assim, meio que preconceituosamente, foi ela que fez a prece. Porque André não identificava nela, sim, na forma dele ver, foi ela. Aí os espíritos assim, não, fora uma criança que está no outro quarto. Aí quando eles vão no outro quarto, tem um menininho dormindo, que foi ele que fez a prece. Ele tem aproximadamente 10 anos. 10 com 10? 20. Uma pessoa com 20 anos já dá para seguir sozinho, não dá? Aquela senhora não podia morrer, porque o menino precisava de mais 10 anos de amparo da avó, para chegar à idade adulta. E ela era a única pessoa para dar apoio a ele, para ele não ter mais dificuldades na vida. Aí André, quem é esse espírito? Aí disse, um pastor evangélico, reencarnado, que ajudou muita gente quando esteve na Terra, é um espírito evoluído e que será pastor de novo de ovelhas que precisam dele. Pronto, é isso. Enquanto alguns querem correr, outros precisam ficar. A gente não pode correr da vida, mas o que nos faz correr da vida é esse desespero de achar que do outro lado as coisas vão cessar. Não vai. E os espíritos que se revelam após a morte do suicídio, através do suicídio, relatam. Um exemplo, um livro muito duro, eu não gosto de indicar ele sob hipótese nenhuma para iniciantes, mas para quem já é espírita dá para indicar. Memória do Suicida. Memória do Suicida. Memórias de um Suicida. Por que eu não indico uma pessoa que não é espírita? Você lê um negócio daquele e nunca leu nada espírita, nada, pode ter certeza, sai correndo, meu amigo. O cara faz, Deus me livre. Porque não é fácil o desencarne, como as coisas acontecem, mas é muito bonito quando você entende como tudo aquilo é trabalhado pela espiritualidade. O papel de Maria, mãe de Jesus, que assume uma tarefa no mundo espiritual, no planeta, para amparar, dentro de um grande grupo de espíritos, para amparar suicidas, mas não deixa de passar pelo sofrimento. Primeiro, de estar do outro lado, vivenciando muitas vezes de forma psíquica, aquele momento final do suicídio. Isso é muito relatado pelos espíritos, né? O espírito se joga de um prédio, ele fica vendo aquela cena se repetindo no mundo espiritual por muito tempo, como uma fita, uma coisa do meu tempo, que se repete, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque Deus quer que ele sofra isso? Não, porque a dor emocional do ato, naquele momento, grava no psiquismo do espírito isso para ser tratado no mundo espiritual dá muito trabalho. Os suicidas sofrem muito no processo, principalmente de tratamento emocional no mundo espiritual. E pior, ficam vivendo o ambiente que levou ele ou ela a esse tipo de atitude. Muitas vezes fica no espaço doméstico onde estava o problema, vivendo com os familiares que ficaram, além das dívidas, que muita gente se mata por causa de dívidas, problemas financeiros, fica ali vivendo o campo emocional dos parentes desesperados, sem a presença daquela pessoa que poderia estar ajudando a superar aquele sofrimento momentâneo.
Então o suicídio muitas vezes é marcado por dores físicas, pessoas que adoecem e não conseguem conviver com câncer, não conseguem conviver com doenças dolorosas e preferem tirar a própria vida porque querem cessar o sofrimento. Mas conhecendo a doutrina espírita, como é que a gente pode não mudar esse pensamento? A doutrina espírita diz que nós não morremos, que o perispírito é algo que é tão vivo quanto esse corpo, que ao passar para o mundo espiritual as coisas não vão cessar, elas vão piorar, porque a atitude, infelizmente, foi transgressora. Eu só não queria deixar aqui, porque com certeza nas nossas famílias, e na minha família tem suicida, quando você pensa nas pessoas que estão aqui, algum parente já tomou por esse caminho, é preciso também ter a cautela de entender que o mundo espiritual não para. Ninguém está dizendo que o suicida não está no mundo espiritual amparado. Está amparado, sim. Mas não quer dizer que não passou ou não irá passar pelo sofrimento. Ninguém pode tirar o livre-arbítrio e a responsabilidade do ato cometido. Agora, o mundo espiritual ajuda. Eu lembro que uma senhora, através da psicografia de Carlos Bacelli, aqui nessa mesa, eu encontrei uma senhora que o filho tinha se matado. Ele foi para um motel, chamou a noiva não foi, havia um conflito e ele tirou a vida com um tiro na cabeça. Todo mundo ficou acusando a noiva, todo mundo acusava a família e foi um sofrimento. Um mês depois eu encontro a senhora chorando no banco. Ela estava chorando tanto que todo mundo parou para ajudá-la. E foi quando, conversando com ela e tudo mais, ela começou a dizer para todo mundo que o filho tinha se matado e que ela estava muito sofrida, que ela não aguentava passar por aquilo. Aí quando foi cessando, todo mundo foi se afastando, disse: olha, a senhora tem alguma religião? Ela disse: eu sou católica, mas eu não tenho nenhum problema com outras religiões. Eu disse: eu posso lhe dar uma sugestão? Aí ela disse assim: pode. Eu disse: lá no grupo Serra de Deus vai ter um médico chamado Carlos Bacelli, ele vai receber psicografia. Você podia ir lá, quem sabe, não vê a mensagem do seu filho. Aí ela ficou atenta ao dia, eu marquei, dei meu telefone e fui embora. Depois ela ligou para mim, dizendo que não viria. Porque ela conversou com amigos que eram espíritas, e os amigos disseram para ela que era impossível, depois de um mês, após o suicídio, o filho se comunicar. Porque leu livros espíritas que diziam isso. Nenhum livro espírita diz isso. De verdade, muitos espíritos sofrem no além e muitas vezes ficam em regiões sofridas. Mas é preciso entender o suicídio, e o livro dos Espíritos fala sobre isso. Muitos suicidas estão numa condição de loucura e já não mais respondem pela atitude. Respondem e vão responder pelo sofrimento e agressão ao corpo, mas não necessariamente têm consciência total do ato cometido. Há casos assim, como também há casos que, mesmo tendo toda a consciência, pode ter todo o amparo no mundo espiritual, independente dessas questões que envolvem o suicídio. O que nos prega a uma situação de umbral, de sofrimento no além, não é só o ato suicida, é o que antecede o ato suicida e todos os atavismos que nós temos da nossa personalidade que nos conduzem ao suicídio. Diversas questões de caráter relacionadas aos nossos erros, que sim, nos materializam tanto que quando tomamos pelo suicídio podemos viver situações deprimentes no mundo espiritual. Aí eu disse para ela: venha, não deixe de vir não, expliquei, tudo é possível. Ele pode se comunicar, um parente pode se comunicar para dar notícia dele, se ele não pudesse comunicar. Não faça isso não. Aí começou aqui o evento, eu estava sentado na mesa, eu olhava para lá, olhava para cá e não havia. Eu não tive um contato com o Bacelli, não falei nada dessa senhora, em nenhum momento. Para mim isso é muito patente. De repente, lá naquele cantinho, naquela porta lá, eu vejo quando ela encostou ali, ficou olhando. Eu estava daqui, ficando olhando para ela, balancei a cabeça, ela chorosa. A primeira comunicação foi do filho. E ele diz na comunicação que primeiro perdoe a noiva, que não tem culpa de nada. Que ele estava transtornado por vários problemas que ele carrega, não dessa existência, mas de tantas outras, e ele não soube lidar com o sofrimento. Que a história dele dói muito, porque na época foi noticiado que ele se matou. Hoje você não permite mais que os jornais, por uma questão ética, ponha que alguém se matou, porque incentiva outros a tomar esse caminho errado. Por isso que você não vê mais alguém botar no jornal: fulano se matou não sei aonde. Por quê? Para evitar esse elemento da saúde pública, epidêmico, que é a questão do suicídio. E a mensagem do filho era consoladora, porque dizia o seguinte: sofro ainda com dor na cabeça, sangra sem parar, como se fosse uma hemorragia sem fim. Sofro porque estou tonto,
às vezes não consigo raciocinar direito, mas todas as vezes que a dor me assola profundamente, são suas preces que me acalmam, mãe. E é no colo de vovó, aí diz o nome da avó, que eu me deito, já desencarnada, né? Para poder ali diminuir meu sofrimento. E são os carinhos dela que hoje me amparam e me esclarecem dos meus erros cometidos. Está sofrendo? Tá. Vai sofrer muito ainda para se recuperar? Sim. Ninguém pode negar, mas não deixa de estar amparado. Mas é muito sofrimento. O sofrimento de não poder corrigir. E eu lembro que nessa carta ele colocou assim: o que mais me incomoda são as pessoas que foram influenciadas pelo meu ato. Vê como dói na consciência do suicida. Além de ter cometido o erro, ainda influenciou outras pessoas a se matarem. É aquela história de Garanhuns que eu falei. Foi uma sequência de jogos, muita gente se matando porque ouvia falar que alguém se matou, e por falta de compreensão, por falta de espiritualidade, por falta de informação, por falta de esclarecimento que a doutrina espírita tanto nos oferece, essa grande vacina, muitas pessoas estão por esse caminho que é muito equivocado. Mas nós estamos aqui julgando ninguém que se matou. Nós estamos dizendo que o caminho não é bom e que ele não resolve nenhum problema. Mas precisamos ter carinho, respeito, precisamos orar. Eu lembro que Divaldo Pereira Franco, toda vez que uma pessoa se matava, ele encontrava no jornal e pegava o nome da pessoa que estava no caderninho para orar por essa pessoa toda semana. Ele tirava um dia só para orar pelos suicidas que apareciam nos jornais. E muitos desses suicidas, tempo depois, vinham espiritualmente até ele agradecer, porque todos pararam de orar, mas Divaldo não parou. Porque com o tempo as pessoas vão deixando de orar pelo desencarnado. E o suicídio não é um desencarnante que aporta no mundo espiritual com a tranquilidade de uma nau que chega num porto de tranquilidade. Não, é uma nau com muita onda, muita correnteza, um porto a se atingir, mas com muitas pedras no caminho. Esse é o sofrimento de quem busca esse caminho. Aí, para terminar, eu lendo nosso lar, eu fiquei pensando assim, né, para repetir um pouquinho, senão a gente só chora. Nosso lar é um negócio esquisito, vê, você morre, vai para o nosso lar. Para quem está no Rio de Janeiro, ele é bonzinho. Se for para um umbral, passa um tempo lá, depois vai para o nosso lar. Nem assim está no livro. Vê, tu chega no nosso lar, primeiro, o sistema único de saúde lá funciona. E todo mundo é para o mesmo hospital. E é tratado da mesma forma, não há diferença. Não existe uma ala particular e uma ala pública. Todo mundo está na ala pública. O próprio André Luiz, todo animadinho, depois que se recupera das perebas dele, diz o seguinte: eu quero ajudar, porque eu fui médico. Os espíritos, sim, respeitando, claro, diz para ele: sim, foste médico na Terra. Aqui o trabalho se inicia ajudando a limpar. Porque lá, para você atingir o trabalho de curar, não é só você saber a técnica, você precisa realmente amar. Imagina se todo médico aqui na Terra, ao fazer a sua técnica, também amasse. Seria muito bom, né? Ou será um dia muito bom? Vê como é diferente o nosso lar. Até aí tá bom. Outra coisa, nosso lar é esquisito, só tem sopa. E eu acho que nem sopa tem mais. Você chega, toma sopa. O próprio André ficou animado naquele momento que a fome era grande. Mas pode ter certeza, depois para se adaptar àquela sopa, apesar de eu tomei uma sopa agora aí, de galinha, quando eu cheguei. E se no nosso lar for essa sopa aí, mano, tô tranquilo. Agora, aquela sopa que eu vi no filme, Deus me livre. Mas tudo bem. Aqui a gente é acostumado a comer tudo. Chega lá, vai tomar sopa. Não é nem uma sopa, piorou, é um caldo. A minha alertaram aqui. Vê como é fácil se adaptar na espiritualidade. É muito fácil, rapaz. É muito fácil. Aí depois o cara diz assim pra você: ó, é o seguinte, isso é nosso lar. Imagina um brau. Aí você chega no nosso lar, os espíritos dizem assim: depois que vocês melhoram tudo, aí o próprio André faz: onde é que eu vou morar? Aí chega o Lísia e diz pra ele: ah, você vai morar na nossa casa. Você vai ser nosso convidado. Quer dizer, vai morar de arrego. Vai morar na nossa casa. É muito bom. Vamos dizer que a Deus me chama para ir morar na casa dele. Bom, né? Muito bom. Mas vai, um dia é bom, 2 dias é bom, 3 é bom, daqui a pouco, olha, vai te embora, tá doido. Tu assiste uma coisa ou outra, eu quero uma coisa, tu quer outra. Na verdade, a complicação de você chegar no mundo espiritual e primeiro você já não vai ter onde morar, você vai morar de arrego na casa de alguém. Chegou lá, é uma senhora, gente fina, tipo uma vovó, que vai tomar conta dele, até aí tudo bem, mas tem lá uma doidinha, como a gente diz, recém-desencarnada,
que está desesperada no além porque deixou o noivo aqui. Vê, todo o problema dela é porque morreu e deixou o noivo. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, está lá no tempo dela, né? Aí André Luiz está nesse negócio lá, vivendo aquele... Aí André Luiz se incomodou tanto, mas não diz nada no livro, que ele chega pro pobre do espírito, do amigo dele, e diz, ó, eu vou poder ter minha casa. Aí o espírito fala, rapaz, você vai poder, basta você ter bônus horas. Uma moeda que você não vê. Agora que a gente tem isso, cartão de crédito, né? Porque bônus horas não tem uma moeda, não é uma moeda física. Vai contando, vai caindo um pouquinho lá, que você está fazendo bem. Aí ele diz, vai chegar um tempo que você compra a sua casa. Beleza, você compra a sua casa. Aí ele fica feliz, aí ele pergunta, uma pergunta bem capitalista, eu posso ter mais que uma casa? Aí é a história do amontoar, né? Aí o espírito vê, diz para ele assim, não, pra quê? Outra pergunta, né? Estranha, pra quê? Não, porque eu queria saber. Com certeza, quando André fez essa pergunta, ele pensou sobre a lógica capitalista. Ele disse, será que as pessoas acumulam as coisas também? Aí ele disse, não, aí na terra é casa da montanha, casa de praia, é casa de tudo, e ninguém vai. Você fica na casa da montanha, não vai na casa da praia, não vai, é tudo lá. Mas você não vai lá, e quando vai uma vez e depois enjoa. Aí demora aí, não sei o quê. E aquilo ali não tem uso, só se acumula. Tudo bem, pode ter, ninguém está reclamando não, pode ter. Mas no nosso lar você não vai ter. Aí pior do que isso, é que André Luiz pergunta, tudo bem, quando eu tiver minha casa é minha, diz, agora é o seguinte, quando você reencarnar, aí ela fica para os seus parentes, se eles chegarem por aqui. E se seus parentes não chegarem por aqui, volta a ser do Estado. Quer dizer, a casa nem dele é, rapaz. Ele está comprando o que ele não vai levar. Ele vai ter, mas não vai ser dele. E aqui é diferente. É diferente ou não é? Aqui não, aqui a gente faz uma briga da moeda por pedaço de terra, por casa, aquela confusão. Vê a justiça, vai ver o número do processo. Um desespero lá não. E é assim, viu? Declarado. A casa é sua, mas não é sua. Quando morrer, volta para o Estado. Né? Quer ver outra bronca? Vê mesmo. Olha para essa plateia. Vê que plateia bonita. Mar de amarelo. Júlio de branco, né? Paulo de... Que cor é essa, Paulo? Salmão. salmão dele, né? Salmão mostarda. Aí assim, nossa amiga ali de vermelho, no nosso lar não é assim não. Tem a fábrica de roupa. Leia lá, é tudo simples, sem essa papagaiada toda que a gente faz. É papagaiada, a gente gosta de ser papagaio. Não tem isso. Não tem. E a coisa lá é rígida. 6 horas todo mundo para fazer uma prece. Rapaz, que tu gosta, que tu não gosta, tu para. Tudo para fazer uma prece. Tem disciplina. E ainda tem um outro problema. O governador tem 200 anos já de governança. Isso é um ditador, minha gente. O cara está 200 anos no poder. E ainda diz que é direta a eleição, porque lá como o tempo, né? A eleição é direta, escolheram ele, porque o anterior a ele não está indo muito bem. Mas só faz 200 anos que ele está lá. A brincadeira é pelo seguinte, o mundo espiritual vai exigir da gente mudança de comportamento em todos os sentidos. Nós precisamos aqui viver, enfrentar todos os problemas possíveis e aparentemente impossíveis, e desses problemas tirar grandes lições para nos espiritualizar, nos desmaterializar, para quando chegar na espiritualidade melhor do que nosso lar, não sofrer tanto para se adaptar. Rimou, não é? É isso, a vida ela é pulsante. Agora, para ficar melhor do que essa palestra que foi fraca, assistam o filme As 5 Pessoas que você encontra no céu. Vocês vão entender tudo o que eu falei, porque eu não expliquei direito. A palestra hoje não foi clara, mas o filme tem uma capacidade de ser muito mais claro do que eu. Vão lá e não deixem assistir. Qual é o nome do filme mesmo? As 5 Pessoas que nós encontramos. Não, que encontramos no céu. Tá certo? Muita paz para todos. Muita prece pelos nossos irmãos desencarnados que tomaram pelo suicídio. E quando você, em qualquer momento, se sentir abalado ao ponto de pensar no suicídio, pensar, ore, faça uma leitura boa, que a literatura espírita tem muita coisa boa, e se ainda isso não for suficiente, seja humilde, procure a ajuda de um amigo, procure uma instituição, converse com as pessoas, venha para o atendimento fraterno,
tem o centro de valorização da vida, que para mim é o maior instrumento de amor e de orientação. Você ligar, mudou o número agora. Qual o número agora? Veja na internet aí, tem um número novo. Ligue, converse, desabafe, não engula o que lhe faz sofrer. Não deixe isso digerindo dentro de você, se você não tem como digerir. Seja humilde o suficiente para pedir ajuda, porque depois você vai entender quanto é importante buscar essa ajuda para não cometer o equívoco de tirar a própria vida. Muita paz para todos, muita luz, e que a doutrina espírita seja essa luz nas nossas vidas. E eu queria pedir, antes da prece, que todos os nossos pensamentos envolvam nossos irmãos desencarnados que passaram pelo suicídio e que hoje estão aqui nessa casa, com certeza, para que eles se sintam amados, amparados, e a certeza absoluta que todos nós, inevitavelmente, seremos felizes. Muita paz e muita luz. Que assim seja. Nós gostaríamos de pedir para incluir na prece uma pessoa muito querida por todos os espíritas, porque ele é um grande exemplo, particularmente na minha vida, foi o meu grande mentor. Chama-se Richard Simonetti, que se encontra em casa, porque não dá para ficar mais no hospital. Ele está com 3 tumores no cérebro, já está com um lado do corpo paralisado, mas continua lúcido e está sem dor. Da cidade de Bauru, nós estivemos lá semana passada e infelizmente nos deparamos com esse quadro. Então, trabalhou muito pelo engrandecimento do espiritismo no Brasil e no mundo, incansável. Quem conhece e a obra dele lá, mas vamos também aqui envolvê-lo, além desse pedido do Fábio para que a gente ore pelo suicídio, que a gente possa orar também pelo Richard Simonetti, que ele possa ter no seu retorno ao mundo espiritual todo o acolhimento que fez por merecer o trabalho incansável de divulgação do bem, do amor e dessa doutrina que consola todos nós. Fábio Barros vai estar conosco no semestre jovem, além de participar também, de fazer algumas intervenções no Teatro Guararapes. Nós estamos todos convidados para o semestre jovem. Vamos orar. Nós oramos. Queridos irmãos, mais uma vez, a lição nos trouxe a necessidade da prática, da prece aos nossos irmãos que eles encarnam se suicidando. A lição foi clara. Veio com muita propriedade, através do nosso irmão Fábio Barros, a espiritualidade aqui presente que incluiu, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos levar aos nossos lares, por onde passarmos esta lição, orientando sempre aos irmãos que chegam até nós, necessitando de um amparo, de uma palavra, que possamos estar preparados, sempre com Jesus em nossos corações, para ajudarmos a quem chegarmos até nós. Que a tua luz, Jesus, a tua paz, a misericórdia divina esteja sempre conosco e com todos que passaram por esse processo. Muita luz a todos, que possamos regressar aos nossos lares, cheios de muita luz, muita paz e muito amor no coração. Que assim seja. Feliz retorno aos vossos lares, uma boa noite a todos.